E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar de uma decisão super importante do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O assunto é sério e mexe com o direito fundamental à liberdade. Afinal, quais são os limites que um juiz tem para manter alguém preso, hein? É um debate que todo mundo deveria acompanhar. E antes da gente entrar de cabeça nesse caso, já sabe, né? Deixa aquele like, segue o canal e compartilha. Isso ajuda demais a fazer com que essa informação chegue a mais gente. Fechado? Então, bora lá. Pensa comigo na seguinte situação. Um juiz pode simplesmente olhar para uma pessoa condenada e dizer: "Ah, a pena é alta, então você vai ficar preso enquanto recorre", sem dar uma justificativa de verdade. É exatamente isso que a gente vai investigar hoje, usando um caso que vamos chamar aqui de o caso do João. Então, a nossa história começa no momento da sentença. É ali, na primeira canetada do juiz, que um erro bem sério acontece e dá início a uma verdadeira batalha nos tribunais. Vamos entender o cenário. O João estava respondendo por crimes bem graves: sequestro, roubo, extorsão. E detalhe, ele já estava preso preventivamente durante todo o processo. Aí veio a condenação, 9 anos de cadeia. Nesse momento, o juiz tinha uma decisão importantíssima nas mãos. O João continuaria preso ou poderia recorrer em liberdade. E a justificativa do juiz para manter o cara preso? Foi basicamente isso aí que está na tela. Uma frase curta, direta e, como a gente vai ver, totalmente insuficiente. Ele usou o tamanho da pena como único motivo. É exatamente aqui que o problema todo nasce. Pois é, e é aqui que o bicho pega. A lei, o nosso Código de Processo Penal, é muito clara. Para manter alguém preso, o juiz precisa explicar com fatos concretos por que aquela pessoa ainda é um risco. Não dá para só dizer a pena é alta. No caso do João, essa regra foi simplesmente ignorada. A decisão, portanto, já nasceu bem frágil. Bom, com uma decisão dessas, é claro que a defesa do João não ia ficar parada. O caso foi parar no Tribunal de Justiça, a segunda instância, e é aí que a coisa fica ainda mais interessante e complicada. O que a defesa fez? Entrou com um habeas corpus dizendo: essa prisão é ilegal, não tem justificativa. E aí vem a reviravolta. O Tribunal de Justiça até reconheceu que a justificativa do juiz foi ruim, mas, em vez de soltar o João, o tribunal tentou dar um jeitinho na decisão. A lógica do tribunal foi mais ou menos assim. Olha, o juiz lá de baixo realmente não explicou direito, mas agora que tem uma condenação, aqueles motivos que levaram à prisão lá no começo ficam ainda mais fortes. Ou seja, o TJ tentou completar o que o primeiro juiz não fez, criando novos argumentos. Essa discussão é fundamental, né? Mostra os limites de poder de cada juiz, de cada tribunal, é a base do nosso Estado de Direito. Por isso, se um assunto como este parece importante, que tal compartilhar com mais gente? Mandar para um amigo, postar nas redes? Isso ajuda muito a gente aqui no DireitoCast a crescer e levar esse conhecimento adiante. Mas a defesa não se deu por satisfeita, claro. O caso subiu mais um degrau e chegou na última palavra para esse tipo de discussão: o Superior Tribunal de Justiça. Agora é o STJ quem ia bater o martelo. A pergunta que não queria calar e que chegou lá no STJ foi exatamente essa. Um tribunal superior pode consertar a decisão do juiz de primeira instância, adicionando os fundamentos que faltavam para manter alguém preso? E a resposta do STJ foi um sonoro, claro e retumbante não. Uma decisão que reforça um precedente importantíssimo para o direito brasileiro. O STJ foi direto ao ponto. O que o Tribunal de Justiça fez foi um constrangimento ilegal. O que isso quer dizer na prática? Que o tribunal, ao tentar salvar a prisão com novos argumentos, estava, na verdade, cometendo uma ilegalidade contra a liberdade do João. O habeas corpus serve para checar se a prisão é legal e não para inventar novas razões para prender. Ok, então o João conseguiu o direito de recorrer em liberdade. Mas e aí? O que a gente tira de lição disso tudo? Por que essa decisão do STJ é tão relevante para todo mundo e não só para esse caso específico? O princípio é muito simples. A obrigação de justificar a manutenção de uma prisão é do juiz que dá a sentença. Ponto final. Um tribunal superior, ao julgar um habeas corpus, não pode criar uma justificativa que não estava lá. Ele só pode analisar a que já existe. Essa regra é o que nos protege de prisões arbitrárias e garante que uma decisão tão grave seja bem pensada desde o início. A posição do STJ é claríssima há tempos. O papel do tribunal no habeas corpus é ser um fiscal da legalidade.
Se a decisão original não se sustenta, se a justificativa é fraca ou inexistente, a consequência é uma só. A liberdade tem que ser devolvida. Não cabe ao tribunal tentar salvar uma decisão que já nasceu errada. E no fim das contas, fica essa reflexão, né? Exigir que um juiz fundamente bem as suas decisões não é só um detalhe técnico, uma burocracia. É o que dá legitimidade ao que ele faz. Fica a pergunta no ar. Se quem tem o poder de tirar a liberdade de alguém não consegue explicar de forma clara e legal por quê, como a gente pode ter certeza de que a justiça está sendo feita? E com essa reflexão a gente fecha a análise de hoje. Muito obrigada pela companhia e pela atenção. Se você curte se aprofundar em temas assim, mais em formato de áudio, para ouvir no trânsito, na academia, onde for, não deixa de seguir o Direito Cast lá no Spotify. E aquele lembrete final que faz toda a diferença, o seu like. É um gesto super simples, mas que ajuda as plataformas a mostrarem esse conteúdo para mais pessoas que se interessam pelo assunto. É muito importante mesmo para a gente. E claro, para continuar acompanhando outras análises em vídeo, é só procurar a gente, Direito Cast, no YouTube ou no TikTok. A gente se vê na próxima. Valeu!